Beleza, gente, está gravando aqui. Boa noite para todo mundo. E hoje a gente vai conversar sobre um tópico que é bem importante para a computação científica, que são funções. E para conversar sobre funções, eu gostaria de lembrar o caso, esse caso aí já está mais do que manjado, mas é ele mesmo, o caso do mercador de vinhos. Tá? E eu gostaria de colocar o seguinte, tá? Imagina que o mercador, na verdade eu vou botar todos os problemas que o mercador teve que enfrentar, né? Ele precisava de uma prancheta, porque ele precisava anotar as informações. A gente viu que isso daí, no nosso contexto, é o quê? É a memória do computador, é a memória RAM do computador. E depois disso a gente viu que ele precisava tratar de determinadas variáveis. Variável que poderia ser número de garrafas ou poderia ser o preço. Número de garrafas, uma variável inteira. E o preço, uma variável de ponto flutuante, porque pode ter os centavinhos lá, né? Então, a gente viu isso também, né? Como a gente trabalha com os tipos de variáveis. E depois disso a gente percebeu que o mercador ele naturalmente tinha que trabalhar com condições. E a condição que a gente colocou foi: se vinho barato, preço igual a tanto. Se vinho caro, o preço vai ser outro. Tá? Então, esse é o conceito de condicional simples, né, que ele teve que trabalhar. E, além disso, ele tinha muita garrafa. Então, ele tinha que, toda hora, repetir o processo. Pegou uma garrafa, leva até do porto até o navio, lá, né, o barco, né? E aí, lá do barco, voltava e repetia o processo. Lá do porto, levava, e ele ficava fazendo isso e contando lá na prancheta dele. Mas vamos pensar agora numa outra situação. Eu gostaria... imagina que ele tem uma... não tem só vinho caro, nem vinho barato, não. Tá? Ele tem, assim, uma infinidade. Um monte de tipos de vinho, tá bom? E ele, toda hora, precisa acessar essa informação. Lógico, a menos que ele decore, mas eu estou considerando que ele não decora nada, não. Tá? Ele está usando a prancheta, ele está usando o programa dele para fazer isso. E aí, o tempo todo ele precisa acessar algo que vai ajudar ele. Mas é algo que, no fundo, talvez você não precise colocar. Vamos imaginar, você tem uma lista com, sei lá, vou botar aqui, 30 vinhos. Preços diferenciados para esses vinhos. E aí, toda vez que ele for comparar, ele vai ter na prancheta dele que anotar 30 vinhos, 30 preços diferentes. Pô, não, gente. Não é assim que a gente trabalha. Não. Eu vou introduzir agora a nossa abstração do que é computação, e vai ser bem no mundo da imaginação mesmo, porque naquela época não existia esse artifício. Mas imagina, tá? Fecha os olhos e imagina. Tá? Bota aí a imaginação para funcionar. O mercador de vinhos, na antiguidade, ele tinha post-it. Então o cara tinha post-it. E era aquele post-it grandãozão, onde ele podia botar as 30 variedades dos vinhos dele e o preço de todo mundo. E aí, o que acontece agora? Eu estou imaginando a prancheta dele. Aí ele ia lá, montava a planilha de cálculo dele e toda hora que ele precisava acessar a informação preço de vinho, ele puxava, post-it. Tá. E aí, do post-it, ele botava na prancheta a informação que ele precisava. E continuava fazendo as contas dele. Toda hora, post-it, post-it, post-it. Sacaram a ideia aqui? A ideia é a seguinte. Existem no computador, na verdade em qualquer estrutura de programação, alguns conceitos que eles são importantes para a sua solução,
mas você não precisa ficar copiando e colando aquele bloco enorme de código na tua estrutura de cálculo, do teu script. E se eu pegasse aquela estrutura toda e colocasse num post-it? Ou seja, eu estou tirando do meu programa principal, até hoje a gente só trabalhou com o programa principal, e eu pegasse tudo aquilo que eu preciso e colocasse num post-it. E nesse post-it, toda hora que eu precisar dele, eu chamo. E aí o programa principal vai lá, lê o post-it, pô, maneiro aí, saquei o que tu está querendo. Aí ele retorna com a informação para o programa principal. Pergunto se esse conceito abstrato conseguiu ser entendido. Preciso de sims, não talvez aqui. Beleza? Tá bom. Olha só que a palavra talvez ela não seja a melhor possível. Função, né? Pô, caramba, função é um conceito matemático e tal. Aqui a gente está levando para um outro caminho. Mas por que ele se chama função? E vocês vão ver daqui a pouquinho. Porque a maneira como a gente programa é muito, mas muito parecida com a maneira como a gente escreve funções no papel. E deixa eu ver se chama mais alguma coisa. Sim, a outra coisa que a gente tem que sempre pensar. Vamos lá. Você está vamos voltar lá ao caso do mercador. Você está lá na planilha do maluco. Tá? Você está lá escrevendo. Esse daí é o principal dele. Ele tem que olhar aquilo o tempo todo. E no momento que ele precisa da informação de determinada garrafa de vinho, né, e o preço dela, olha como funciona na cabeça dele, hein? Na cabeça dele. Ele vai ler lá. Opa, preciso aqui do valor de um sangue de boi. Né? A informação, ela partiu do programa principal. Do programa principal, ele vai pegar agora o post-it dele. E na cabeça dele, ele está fazendo o seguinte: sangue de boi, sangue de boi. E aí ele vai olhar agora no post-it. Ou seja, e isso é importante, do programa principal, você carrega uma determinada informação para você conseguir interpretar aquilo que está no teu post-it, aquilo que está na sua função. Então você vai agora olhar, fazer uma varredura, né? E aí você tem uma programação completamente independente dentro do teu post-it. Mas você vai pegar agora e vai olhar sangue de boa, sangue de boa, sangue de... E achei o sangue de boa. Beleza. Esse post-it, o que você precisa? Eu preciso do preço. É isso que eu preciso. Então, olha como funciona na cabeça do maluco, hein? Ele percebeu, puxa, desse post-it, essa informação que eu preciso. E aí ele vai pegar essa informação, volta para a planilha dele, e aí ele anota. O preço do sangue de boi é isso. E faz a soma dele, faz os cálculos dele. Olha como funcionou a logística. Para o post-it funcionar, eu naturalmente preciso de algo que está, de alguma informação que está no meu script principal, no meu programa principal, carrego para o post-it vai processar o que tiver para processar, e a informação final eu trago de volta. Esse conceito foi entendido? Sim, não, talvez? Isso. Existem variações disso? Sim, existem. Tem vezes que você quer trabalhar de uma outra maneira, tem vezes que você quer trabalhar com post-it de uma maneira completamente independente, só vou colar post-it lá na minha planilha, e só pego uma informação. Várias maneiras, mas isso vai vir com o tempo. Então, para a gente entender qual o significado do post-it, eu vou agora mudar o nome, tá? Não vou chamar mais de post-it, talvez eu chame, tá? Porque eu gostei dessa associação. Eu vou chamar as funções. Então, para isso, eu vou agora para o meu Spider. E no Spider, eu vou abrir agora
o programa funções. Todo mundo? Preciso de sims. Ou não. Sims, está ótimo. Perfeito. Bem, vocês pedem para ampliar? Acho que já deve estar bom. Bem, como é que é então? A gente agora vai trabalhar com funções em Python. Funções, elas têm um outro nome, que é, na verdade, a ideia básica do post-it, tá? Que é subrotina. Então, é como se você tivesse um script auxiliar ao teu programa principal. E eu gostaria primeiro de colocar para vocês como é a sintaxe fundamental de qualquer função. E eu vou colocar aqui para vocês, olha, para o Python identificar, irmão, essa parada aqui é um post-it, é uma função, você precisa usar essa palavrinha aqui, def. E a partir dela, você vai pegar e vai botar um nome. Que nome é esse? Se você gosta de João, bota João. Se você gosta de Mariazinha, bota Mariazinha. Se botar João, coloca assim, tio, por favor. Se você gostar, acentos, não bota acento não, tá? Bota um nome sem acento. E esse nome aqui vai ser aquilo que o seu programa principal vai identificar. Então, ele vai entender o que você programou aqui, a definição do nome do teu post-it. E, vamos lá, vou lembrar, hein? Quando a gente falou sobre a função, a gente tinha que trazer informação do programa principal. Deixa eu tirar isso aqui, eu ouço barulhinho, se alguém botar alguma coisa no chat. A gente traz alguma informação lá do programa principal. Foi isso que a gente viu, né? Foi isso que a gente falou. Que informação é essa? Os argumentos da tua função. E aqui que entra um pouquinho a semelhança com a matemática. Você dá o nome da função que você quiser e, entre parênteses, você coloca os argumentos. X, Y, Z, quantos argumentos você quiser. Só que aqui eu posso trabalhar com qualquer tipo de argumento. Pode ser um argumento do tipo float, pode ser um argumento do tipo array de NumPy, pode ser um argumento, até argumento de função pode ser. Então, você vai carregar determinadas informações e aí o que acontece? Quando você começa a trabalhar dentro da tua função, lembrando que é igualzinho a condicionais e repetições. Para o Python entender que isso daqui é uma função, aonde ela começa e aonde ela termina, você precisa usar uma tabulação, ou 4 espaços. E aí você coloca o primeiro comando. O que acontece com, na verdade, com a memória, né, do teu computador? Eu vou voltar um pouquinho ao caso do mercador de vinhos. Quando ele está na prancheta dele, e ele descobre lá que ele precisa ver o sangue de boi, é como se eu estivesse passando para o post-it, aqui no argumento, somente sangue de boi. Só. Ou seja, daqui para baixo, tudo que tem no teu script principal, a função não sabe o que é. Ela não tem conhecimento de coisas que você colocou dentro do script principal. A menos que você force a barra. E em computação científica, não vale a pena, cara. É simples, não vale a pena. Muita gente trabalha com essa filosofia e eu te digo que é um tiro no pé. Mas eu vou voltar lá, hein? Vamos lá. Então, tudo aquilo que estava no seu script principal, a sua rotina, a sua função não vai saber, a menos que você passe através de um argumento. E aí você vai lá, trabalha com os
os códigozinhos lá dentro da tua função, e no final, pô, mas essa daqui vai ser a resposta. Eu preciso de alguma informação. E aí você vai botar return, que é a variável que vai ser retornada ao teu script principal. E aqui você coloca a variável. Por exemplo, aqui você vai ter uma continha, né? Res igual a continha de isso mais sei lá o que, mais x vezes sei lá o que. Isso aqui vai dar um númerozinho, né? E aí, quando você tiver esse númerozinho, agora eu quero levar esse númerozinho, que está armazenado na memória da função, lá para o meu programa principal, para eu poder ter a resposta, né? Ou seja, o preço do sangue de bode. Aí eu vou pegar e vou usar, então, o return. Até aqui. Dúvidas? Nível de dificuldade. Show. Show. Beleza. Deixa eu fechar lá para o somzinho aparecer aqui para mim. Beleza. Ok. Essa é a ideia básica do uso da função. Então, o propósito dela é você conseguir encapsular, em especial computação científica, determinadas contas, estruturas que talvez você queira fazer o tempo todo, mas você não quer ficar copiando e colando aquele montão de código o tempo todo. Então, esse é um dos grandes objetivos. Eu só quero, quer ver? Vou dar um exemplo aqui, métodos numéricos. Claro, eu não quero ficar o tempo todo colocando um monte de daquele estrutura toda de cálculo lá. Eu quero que tudo ali fique numa função. A única coisa que eu efetivamente quero do método numérico é que ele me dê a porcaria da resposta. E ponto. Então, isso daí facilita o quê? A leitura do próprio código. E esse é um dos grandes propósitos. E aí, como é que eu posso utilizar no meu... Agora eu estou no meu script principal, hein? Como é que eu consigo utilizar a função em si? Eu vou fazer assim, olha, no script principal. E eu vou repetir, hein? No script principal. Eu tenho x, uma variável qualquer, você pode botar o nome que você quiser, igual o nome da função. E botei aqui dois argumentos, poderiam ter sido mais. No fundo, o que esse nome função, já que eu defini a função aqui em cima, ela vai retornar? Res. E, portanto, x vai assumir o valor de res. Beleza. Ele está reclamando aqui? Que chato. Já não usei. Ok. Vou dar aqui alguns exemplozinhos. Estou aqui, então, ativando o NumPy, o PyPlot, com matplotlib, com PLT, e essa daqui é a escrita da funçãozinha que eu vou querer usar no meio do meu código principal. Aqui eu tenho essa função, já vou voltar a ela, tá bom? Eu só estou dizendo para vocês aonde eu implementei, já vou explicar o que tem aqui. Essa daqui é outra, e essa daqui é uma outra. E aí agora, eu vou apresentar a vocês mais uma, na verdade, uma maneira de vocês conseguirem bater o olho. Você está de longe, abriu o olho, bateu o olho nessa linhazinha aqui, 64, é uma maneira de você conseguir identificar o que é o seu script principal e o que é a função. Uma maneira de você identificar é ver onde tem déficit. Mas olha só, isso daqui, ele está verificando o seguinte: se você estiver executando essa variávelzinha de Python completamente fechada, assim como if, ou for, ou, sei lá, bool, são nomezinhos, né, que você não consegue utilizar porque eles são reservados por Python. Esse
underline aqui, name, também é um nomezinho. E o que ele te retorna? Ele vai te retornar o nome do arquivo que você está executando. Vamos ver se vocês sacam. Qual é o nome do arquivo que vocês estão executando agora? Quer dizer, se botar para executar esse bicho aqui, vocês podem me dizer? Começando com 01 e terminando com .py. Estou de olho aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, o que ele está fazendo? Ele está verificando aqui, olha, e se o nome do script for exatamente o que você está executando, né? Cara, ele vai perceber o seguinte, tudo isso que tem daqui para baixo, vamos lá, daqui para baixo é o teu script principal. Eu sempre quando eu faço qualquer programa em Python, eu adotei essa metodologia. Existem outras funções para isso. Outros propósitos para isso. Tá? Esse daqui é um deles. Você identificar dentro do... Bater o olho, pô, eu sei que tudo que tem aqui para baixo vai ser meu programa principal. Ou seja, você sempre tem que dar o teu tab ou 4 espaços. Tranquilo? Pois bem, deixa eu tirar aqui para o outro barulhinho. Ó, já veio uma. Tranquilo, beleza. Então, eu vou começar a olhar a partir daqui, olha. E ele já começou aqui com uma função, hello me. Aí, no momento que ele pega e executa isso, ele tem um argumento. Aí eu vou olhar lá. Tá aqui. Quando ele chega aqui, então, aquele argumento que eu levei para dentro da função, ele vai assumir essa variávelzinha aqui, name. Então, dentro da função, ele vai interpretar, sempre que aparecer name, ele vai interpretar como o argumento que eu coloquei lá embaixo, que eu, inteligentemente, já esqueci o que era. Eu acho que eu botei isso, LF. Então, eu aqui, essa daqui é uma função que só diz um print, tá? Não faz nada demais. E estou escrevendo um nome. Então vai ser olá LF. Apenas isso. Olha só, esse daqui é um caso onde definitivamente, como eu só quero imprimir alguma coisa em tela, eu não preciso ter um argumento de retorno. Pô, peraí, mas como isso daqui vai funcionar então? Aqui, olha, eu não tenho x igual a hello me, sei lá, nome igual hello me. Então, eu não preciso de nada de retorno mesmo. Então, essa função só tem esse propósito. Dúvidas em relação ao funcionamento dessa função? Se não, talvez, grandes mistérios, complicação, magia negra, feitiçaria, Harry Potter. Diga. Essas 3 aspas que o senhor colocou Vamos lá. para poder inserir uma string? Vamos lá. Eu estava esperando para entrar nesse assunto agora. O que significa isso daqui? Tá bom, agora então, deixa eu perguntar de novo. Tá? Foi o Pedro, não sei se era o Pedro, mas... Sim, fui eu. Sobre o funcionamento da função. Dúvidas? Já vou falar sobre as aspas. Eu estava aguardando. Tranquilo? Beleza. Tá bom. Então, deixa eu ver se tá pronto. Beleza. Tá bom. Agora, eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou... Deixa eu escrever lá embaixo.
Esse Spider aqui é sinistro, né? Ele tem várias paradas. Hello. Opa. Olha o que está aqui do lado. Olha o que está escrito aqui do lado. Função aplicada para te dar oi. Name returns. Pô, peraí. O Spider está interpretando o help da função. Toda função, quer dizer, é recomendado que seja assim. O help da tua função, ele vai aparecer aqui, entre essas três aspas, e as interfaces de desenvolvimento, no momento que você está escrevendo, chamando a tua função, ela vai ler exatamente isso que está aqui, para que você, programador, saiba exatamente o que está sendo aplicado. Então, isso que está aqui é o teu help. É aquilo que aparece aqui. Eu, na verdade, nunca chamei o Hello Me ali, tá? Nem sei se chamar, não vou ter tempo com isso, não. Mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. O que eu efetivamente botei aqui foi, enfim, o uso dela, né? Então, foi isso. Então, esse é o objetivo dessas três aspas. Elas são comentários, então elas não são lidas pelo script, mas a interface de desenvolvimento adora elas para você ter um bom help de qualquer função. Então, lembra que eu tinha comentado sobre ter uma boa documentação? Pois bem, aqui é uma das maneiras de se fazer, em especial quando se aplica para funções. Dúvidas sobre isso agora? Lá embaixo? Tá bom, Gustavo, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu estou pedindo para executar um script, tá bom? E aí, no caso, como esse cara daqui é o que está aberto, ele vai executar esse script aqui. E o que acontece? Já a gente vai ver isso. Essas funções aqui, elas não necessariamente precisam estar no arquivo funções. Eu posso ter outros arquivos. E Python vai buscar esse arquivo para mim. Tá, já vamos conversar sobre esse assunto. Já. Então, o que acontece? E vou dar um exemplo para você. No momento que você faz aqui um import de qualquer coisa no NumPy, no fundo, o que você está fazendo? Você está acessando as funções de NumPy. Quando você bota np ponto e aparece aquele monte de funções, são as funções que ficaram acessíveis para você. Só que se eu quiser criar uma função, acabamos de ver. Então, pode ter certeza, lá dentro do NumPy, você vai ter vários defs com os nomes das funções. E você vai encontrar também os helps dele. Tá? E esse é um arquivo inseparável, é um arquivo que está lá no NumPy, mas que o Python vai lá e lê. E aí eu vou pensar, então, no seguinte. Puxa, mas e se eu pegasse e tentasse executar um arquivo de script onde eu só tenho funções? Puxa, se eu tenho funções e não tenho um script principal, o que vai acontecer quando eu executo um script assim? Eu te respondo. Começa com nada, termina com dá. Nada. Por quê? Não tem código principal para ser executado. Você só tem definição de função. E isso não é executado, a menos que você tenha um código principal para fazer alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Como aqui eu tenho funções, 3 funçõezinhas, nem sei se eu tenho mais, não lembro. O que eu gostaria, o que é saudável fazer? Avisar para o Python. Python, olha só,
se você executar esse arquivo aqui, existe uma parcela dele que eu quero que você identifique que é meu código principal. Main. E a partir disso, o Python vai fazer o seguinte. E olha, apesar de ter esse monte de função aqui, o maluco está querendo executar alguma coisa, porque ele botou if name igual a main, ou seja, se eu estou executando esse script, eu quero que ele interprete tudo isso que está aqui embaixo como um código principal. Sacaram? Sim, não, talvez. Show. Beleza. Então, esse é o propósito. Foi, beleza. Ok. E o que vai acontecer agora, né? Agora tem aqui mais outras funçõezinhas. Essa daqui eu estava morrendo de preguiça, não coloquei nenhum help. Então, eu tenho aqui soma, 2 argumentozinhos, e estou fazendo essa conta hipercomplexa com o argumento A e com o argumento B. Então, aqui, olha, o que ele vai fazer? Eu estou levando para dentro da função o valor de 5, o valor de 3. Quando ele chega aqui, A vai assumir o valor do primeiro argumento, 5. B vai assumir o valor do segundo argumento, 3. E vai executar essa paradinha e vai retornar. Então, olha só, aqui eu preciso de um x igual. Por quê? Ele está retornando alguma coisa. Mistérios. Trunks. Trunks. E eu quero fazer o seguinte, só para zoar mesmo. Soma. E olha só, quando eu botei soma agora, ele identificou que está lá em cima, tem, mas cadê o help dela? Muito difícil. Você não vai conseguir programar essa função, porque não tem help. Essa função super, hiper complicada, isso é muito difícil de executar. Sacaram? Beleza? E agora, eu quero mostrar para vocês que eu posso levar para dentro dessa função argumentos mais complicados também. Eu posso... Então, aqui, olha. Agora eu tenho um modelo de crescimento, na verdade, microbiano, que eu peguei de um livro, a referência está lá em cima. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Então, eu estou colocando aqui C0, os parâmetros aí do modelo, e agora eu estou colocando os parâmetros numéricos. Eu quero ver de 0 a 0 segundos, ou horas, não lembro qual. Enfim, não lembro, eu não botei aqui, né? É bom colocar. E estou levando para essa função o argumento C0, que é um ponto flutuante simples, o A0, perdão, AA, que é um ponto flutuante, BB, ponto flutuante, NN, ponto flutuante, T, um array de NumPy inteirinho lá para dentro, sem mistérios. Estou levando esse cara lá para dentro. Agora eu vou pegar e vou olhar. Aqui eu coloquei um crescimento microbiano em leite potência, a ordem dos argumentos, o último aqui, ele tem o mesmo nome, né? Lembrando, aqui eu coloquei C0, tá bom? Mas eu pergunto a vocês, é a mesma variável? Vamos lá. Beleza, Maria. Não é a mesma variável, foi uma coincidência ter chamado do mesmo nome. Lembra? Passei para dentro do script, da função, eu não sei o que acontece no script principal. Então, ele vai ler os argumentozinhos, você pode botar o nome que você quiser. Se você quiser chamar da mesma coisa, fique à vontade, mas não é a mesma variável. Então, beleza, gostei de ter visto isso. Vou tirar isso aqui para ouvir.
O computador hoje está lento, hein? Beleza. Então ele foi lá em cima. Aí veio aqui, botou aí os parâmetrozinhos. Eu botei aqui o Brazilian Journal of Chemical Engineering. Então, se vocês quiserem pegar esse artigo aqui, ele é liberado, tá? O Brazilian Journal, ele é aberto. E aí eu coloquei, olha, aqui a expressão, usando funçõezinhas do NumPy. Tá? Eu não lembro de como é o modelo, não. Tá? Mas tá aqui ele. E aí o bichinho vai lá, faz a continha que faz e retorna C. Tá bom? Como esse cara daqui está trabalhando com array NumPy, eu já estou esperando um retorno array NumPy. Então, C vai ser um array NumPy. E aí eu botei aqui, olha, o retorno. Por coincidência, eu botei a mesma variável, mas tem que lembrar que não é. Ele vai pegar, pegar esse valor, né, esse array NumPy, e aqui eu faço um gráficozinho, meia boca, do que está acontecendo. Dúvidas? No princípio fundamental do que é uma função. A função apresentada aqui, eu vou executar aqui para vocês. Beleza, ele colocou aqui olá LF, a primeira coisa. Depois ele deu um print no resultado de x, que até onde eu sei 5 mais 3 vai dar 8. E a figurinha ele colocou aqui, o crescimento microbiano. Dúvidas? Dúvidas, mistérios, grandes preocupações. Nível de dificuldade. Alguns não. Beleza. Tá bom. Show. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Ok. E agora, eu, na verdade, pergunto a vocês, para eu conseguir explicar isso daqui. Quantos aqui já fizeram métodos? Métodos numéricos. Tá, então deixa eu fazer outra pergunta. Quem não fez? Tá bom, já. Adriana. Tá bom, Mariana também. Então, posso fazer o seguinte? Vocês acreditam em mim? Vocês acreditam em mim? Tá? Voto de confiança. O que eu vou mostrar para vocês funciona, tá bom? Eu vou apresentar para vocês, só para nivelar todo mundo, então, eu vou tentar ser rapidinho nisso. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento básico de um método numérico. Por que o método numérico? Porque, cara, de verdade, o método numérico é um exemplo fantástico do que eu tinha falado. Eu não quero ficar toda hora olhando o que está acontecendo para aquele cálculo inteiro. Não estou preocupado com isso. O que eu quero é a resposta daquele treco. É isso que eu quero. Então, eu quero trabalhar agora com um método numérico. E esse cara daí, ele se chama método da abscissão. É um dos métodos mais simples que tem. E eu vou trabalhar um pouquinho com vocês em relação à teoria. New screen. Meu irmão. Era isso mesmo? Move.
Não é isso que eu quero ver. Perfeito. E na verdade eu não quero ver. Não quero só nenhum. Beleza. Todo mundo consegue ver a tela? Beleza. Eu esqueci de fazer notas de aula sobre isso, tá? Então a chance de eu errar pode ser alta. Mas eu gostaria que vocês fizessem o seguinte para mim. Eu gostaria que vocês resolvessem para mim isso daqui. X igual a... Eu vou querer o áudio, tá? Porque eu não vou ficar trocando o tempo todo. Estou esperando uma resposta. Eu acho que vocês não precisam da HP para fazer essa conta. Meus dedos estão coçando, por favor. 8. Muito obrigado. Nossa, eu estava achando aqui que a gente realmente precisava muito de Python para fazer essas contas. Tá bom. Agora eu gostaria de mudar um pouquinho. Eu gostaria de fazer isso daqui dá quanto? Oito. Agora eu vou aumentar. Note que tudo que a gente fez aqui foi algebrismo. E eu vou continuar tentando fazer um algebrismo. Só que agora eu vou fazer 3 mais cosseno de x. E eu quero x. Bem, aqui continuo brincando com algebrismo, né? Porque eu consigo fazer cosseno de x igual a 8. E daqui eu brinco com... Eita. Essa não tem solução. Na verdade, se você fizer uma solução baseada no inverso, consegue. Tá? Você consegue fazer isso transformando em radiano e consegue obter sim. Tá? E olha que eu estou falando velha guarda, tá? A gente não precisa sair desesperado. Tá? Lógico, nesse caso daqui vai... Só que o cosseno não pode dar 8. Pois é, mas nesse caso daqui a gente pode fazer uma decomposição desse cara daqui para tentar tirar quantas repetições esse cara daqui vai ter. Tá? De fato, nesse caso daqui foi um péssimo exemplo. Foi o que eu falei para vocês. Como eu não fiz nota de aula, ia dar merda em algum momento. E deu. Mas imagina que esse número daqui desse algo que fosse funcionar. Note que a maneira como a gente tratou até agora, tudo foi avaliado de uma maneira algébrica. Agora eu vou fazer mais uma continha para vocês. Espero que dê certo, tá? 3 mais cosseno de x igual, sei lá, vou botar 4 mais
esp de x. E agora? Como é que vocês fariam para tentar resolver isso? Por favor, digam, chorando. Cara, daqui você já começa a ter um problema. Porque você pode tentar, tá? Mas a expressão, ela começa a ter problemas na solução algébrica. Essa daqui é uma expressão onde você só vai conseguir solução numérica. Como eu vou conseguir me organizar em relação a essa solução aqui? Eu tenho que pegar a expressão, deixa eu lembrar dela. Então, eu tenho... Espera. 3 mais cosseno de x igual a 4. Mais asp de x. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma mudança na forma de interpretar o meu problema. Eu vou criar uma nova função. Tá? Então, eu vou criar uma funçãozinha. Meu f ficou feio, deixa eu apagar ele, ficou feio. Um f de x. Ah, então, meu objetivo vai ser criar um carinha assim. E como é que ele vai ser? Eu vou fazer assim, olha. Eu vou pegar isso tudo que tem aqui e vou levar para o outro lado da expressão. Então, eu vou ficar com 4 mais esp de x menos 3 mais cosseno de x. Beleza? Isso até onde eu sei vai dar esp de x mais cosseno de x mais 1. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar agora e vou plotar essa função. Tá? Então, estou imaginando, tá? Que eu estou plotando ela. Eu vou pegar aqui e vou fazer um f de x. E aqui eu vou botar o x. Provavelmente eu vou errar de novo, tá bom? Mas imagina, tá? Bota aí no mundo da imaginação. Que essa função, ela chegou e fez isso aqui. O que eu consigo afirmar? O que eu consigo afirmar? Eu sei que nesse local aqui, nesse local, aonde f de x é igual a 0, o que você consegue afirmar? Você consegue afirmar que essa expressão aqui, no momento em que eu levei esse termo lá para o outro lado, ela vai ficar como o quê? 4 mais esp de x menos 3 mais cosseno de x, naturalmente tem que dar o quê? Esse cara tem que dar 0. Uma vez que eu levei, né, para o outro lado da expressão, as variáveis que estavam aqui, os argumentos que estavam aqui. Ou seja, no momento em que isso daqui der igual a 0, eu vou achar o valor de x que satisfaz o meu f de x, né, que eu criei. Dúvidas? Os métodos numéricos vão funcionar dessa maneira, em especial quando você tem equações não lineares. E esse daqui é o caso. Eu tenho uma equação não linear, está aqui ela linda, maravilhosa,
E com isso, eu manipulo a expressão do jeito que for, para eu conseguir colocar a expressão no formato um f de x que seja igual a zero. Mistérios. Sacou? Beleza? Um corona. Esse daí é o princípio fundamental de qualquer método numérico para a solução de equação não linear. E eu vou apresentar rapidinho para vocês o princípio fundamental do método da abscissão. Então, eu vou imaginar agora que é a mesma coisa, tá? Eu preparei lá uma metodologia onde eu tenho o quê? Eu tenho uma determinada função de x, pode ser para qualquer função que seja, x, que eu vou ter um determinado gráfico, tá bom? O gráfico, tem uma hora que ele vai passar aqui em x. Caceta, vocês não estavam vendo nada, né? Tem que me avisar, gente. Eu não estou acostumado com essas paradas, não. Vocês pegaram qual é a jogada? Método da abscissão? Sim, não, talvez. Estão dormindo? Tá, beleza. Então, fiz a mesma parada, tá bom? Mesmíssima parada. Eu tenho aqui uma determinada função e dessa função eu tenho a solução aplicada aqui. Esse é o lugar que me interessa. É esse lugar aqui que eu quero saber. O f de x igual a zero. E o que é o método da abscissão? O método da abscissão, todas essas metodologias, elas se baseiam em estimativas iniciais. E a abscissão, ela se baseia em duas estimativas iniciais. E ela tem uma determinada condição para dar certo. Eu preciso que a primeira estimativa inicial, eu vou colocar ela aqui, A, ela tem uma determinada condição, que o FA, o valor de FA, tenha um determinado sinal, positivo ou negativo, né? Eu vou chamar de FA aqui. E eu preciso que a outra estimativa inicial, vou colocar ela aqui, B, ela tenha o sinal oposto a FA. Por que isso daqui? Porque se eu estou trabalhando com um FA com um sinal diferente de FB, eu tenho a certeza absoluta de que no meio, entre elas, o que eu vou encontrar? Começando com f de x e terminando com igual a zero. Cara, no meio está a minha solução. Então, eu estou fazendo a estimativa inicial baseada em algo que eu já sei é plausível. E essa é a partida do método da abscissão. Tá bom? Ou seja, ele só pode funcionar se... falei alto, caramba, falei alto. Mas você já consegue anotar alguma coisa. Ele só funciona se determinada condição for satisfeita. E eu vou mostrar para vocês. Se f de A vezes o f de B, naturalmente tem que ser o quê? Vamos lá. A primeira estimativa eu vou pegar aqui e vou colocar esse cara como positivo. Esse cara como negativo. Perdão. Esse cara como negativo. Eu aponto aqui e vocês não estão vendo. Esse cara daqui como positivo. E esse cara daqui como negativo. Vocês podem me dizer o que vocês podem afirmar em relação ao produto FA vezes FB?
Menor que zero. Naturalmente, esse moço tem que dar menor do que zero. Então, se FA vezes FB der menor do que zero, eu sou uma pessoa. Que pessoa feia, estranha, mas feliz. Deixa eu botar o nariz nela para ver se... Não, piorou. Mas eu sou uma pessoa que consegue partir a metodologia. Foi? Note que isso daqui continua válido se eu fizer uma estimativa onde FB é positivo e FA é negativo. O importante aqui é que os sinais têm que ser contrários. E essa condição, ela me garante isso. Então, essa daí é a primeira coisa que a gente tem que fazer com o método da abscissão. E depois que você tem o método da abscissão, a partida do método da abscissão, como eu consigo chegar no meu tão desejado local? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar agora uma estrutura. Na verdade, eu vou manter aqui o meu gráfico. Só que eu vou usar agora verde. Eu vou usar vermelho que aparece melhor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova estimativa baseada na média do ponto A e do ponto B. Ou seja, C é igual a mais B dividido por 2. Tá bom? Tá aqui embaixo. E isso daqui, olha só, eu estou olhando para o gráfico, tá bom? Só estou olhando. Estou olhando para o gráfico. Eu acho que mais ou menos deve estar por aqui, olha, esse C. Mais ou menos por aí. Por aí. Então, estou pegando e estou colocando ele aqui, olha, C. Tá? Estou fazendo pelo gráfico. E aí eu pergunto a vocês, eu quero montar um procedimento repetitivo. Então, eu vou repetir o procedimento. Só que agora, o que eu tenho? Olha, eu tenho aqui um valor. Eita. Aqui. De FC. Esse FC tem que sinal? Ele está compatível, pelo gráfico que a gente está vendo, com quem? Com o sinal de FA ou com o sinal de FB? Por favor, me respondam de FA. Tá? FA, os dois são positivos. E, além disso, eu pergunto a vocês, quem é que está mais perto da minha solução, o meu tão desejado x igual a zero lá, hein? Então, f de x igual a zero. Não x igual a zero, f de x igual a zero. Quem é que está mais perto? Entre as duas funções positivas, A ou C? Certamente C. Certamente C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, olha, eu vou dar um chute. Eu vou dizer agora que o C, o novo valor de A vai ser o valor de C. Eu vou pegar e vou repetir isso aqui. E aí agora eu vou fazer mais uma média. O novo valor de A, tá? Ele vai ser agora, na minha continha aqui, olha, na minha continha, vai ser o quê? Vai ser o valor da variável C, tá bom? Que eu tinha calculado ali antes. E agora eu vou de novo para o gráfico. No gráfico, aqui, olhando para ele... deixa eu apagar, desculpe, hein, gente, eu esqueci. Esse cara daqui agora é a A, né? Porque a gente fez uma continha para ele dar um novo valor de A. Aí eu vou chegar aqui agora e vou... Na média está mais ou menos por aqui, olha, o novo valor de C. Entre esse novo A e o B. E aí eu venho aqui, o FB agora, perdão, o FC, né, o novo FC, deu aqui, olha. E aí eu pergunto, a compatibilidade dele em relação a sinais agora está para quem? Ele está agora compatível com FB. Tá? E em relação ao ponto B, certamente esse valor de C,
ele está mais perto da minha solução do que B, cara. Pelo gráfico eu já consigo identificar isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, dentro do meu procedimento, agora, jogar fora B. E agora esse moço aqui, quando eu for repetir, ele vai chegar e vai utilizar o valor de C que eu tinha usado antes. E ele vai repetir o processo. Tá? Eu não vou repetir agora, mas o que eu consigo adiantar a vocês é que aqui vai ter um novo valor de C, que depois vai chegar e vai repetir todo o procedimento, e esse processo vai se repetir até tal ponto em que super, hiper pertinho, ele vai estar aqui assim, vai estar aqui assim, até que chegou no resultado que ele queria, dentro de uma determinada tolerância. Nível de dificuldade. Eu quero ideia geral da metodologia. Eu não quero que vocês saibam tudo aquilo que tem de métodos numéricos. Eu quero que vocês entendam a ideia. Sim, não, talvez. E olha só o que aconteceu aqui também. Por que na primeira vez a gente utilizou o A e não o B para fazer a continha? Cara, a gente utilizou o A porque ele tinha o mesmo sinal da função. Peraí. Olha o que eu falei. Eu só peguei só mudei o valor de A porque ele tinha o mesmo valor, o mesmo sinal de função. Então, se o mesmo sinal se o sinal for igual, cara, peraí. Eu acabei de criar aqui uma condição C. E se não for verdade isso, qual é a única opção que eu tenho? A de baixo. Então, note que, pensando no problema, a gente criou um condicional C para montar o processo de repetição. A aula está sendo muito, tá bom? O que eu quero é que vocês vejam que existe condicional aqui dentro, tanto na hora da partida da metodologia, quanto no cálculo que eu vou executar. Eu não tenho como passar aqui todo o fundamento de métodos numéricos, em especial porque a hora... Então, eu gostaria que vocês, pelo menos, dissessem se a metodologia ela foi apresentada e vocês tiveram uma sacada. Note que a gente está fora do jardim de infância e fora do primário, tá bom? Esse assunto aqui já é um assunto super saiyajin. Pergunto se está tranquilo. Quer dizer, tranquilo não. Se está aceitável. Foi? Tá bom. Então, eu vou pegar agora e vou pro código. Só que antes de ir pro código, deixa eu fechar aqui o meu... Eu não vou mais precisar desse cara. Então, não preciso dele. Eu vou abrir. E olha só como eu estruturei. Eu tenho dois arquivos agora, tá bom? Eu gostaria que vocês pegassem o 02 solve bisseção e esse arquivozinho aqui, bisseção.py, e abrissem os dois.
Todo mundo com os dois arquivos abertos? Tem um sim, não, talvez. Beleza? Beleza. E olha só, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar agora e vou olhar como se fosse um programa principal, tá bom? Programa principal. Então, no programa principal, eu tô... E olha, eu tô fazendo um import. Eu tô fazendo o seguinte, a gente já não fez um import no NumPy? Pois é. Aqui eu estou fazendo assim, olha. Do arquivo de seção. Eu quero importar esta função. Tá bom. Saquei. E aí eu vou olhar, então, o arquivo que eu trouxe. Obsessão.py. Que olha só o que tem aqui dentro. Aqui dentro, eu tenho... bem, eu estou usando aqui essa função FBS. E eu tenho a definição de uma função. Solve obsessão. Vou voltar, hein? Vou voltar. Olha aqui, olha. Solve obsessão. Deixa eu aumentar, que eu esqueci de aumentar para vocês verem. Solve obsessão. Então, do arquivo, eu estou pegando essa função. Show? Tranquilo? Ok. Isso daí é a nível de usuário, tá bom? Aí eu vou pegar agora, no meu programa principal, eu vou definir uma funçãozinha, que eu vou chamar de f de x. Essa daqui, na verdade, na metodologia, vai ser quem eu vou querer resolver, tá? Eu quero resolver essa equação super, hiper difícil de x ao quadrado igual a 3. Então, para fazer f de x igual a 0, o que eu fiz? X ao quadrado menos 3. Beleza? Pra isso daqui dá certo. E aí aqui eu tenho o script principal, tá? E eu estou usando agora a função solve obsessão. Quais são os argumentos que eu estou levando para dentro dela? Eu estou levando o primeiro argumento, f. Cara, peraí, tu está levando a função? Sim, eu estou levando a definição da função. E eu posso levar, tá bom? Ou seja, sempre que eu acessar a função dentro desse solve obsessão aqui, eu vou conseguir acessar esse x ao quadrado menos 3. Eu estou colocando um argumento de ponto flutuante, segundo argumento de ponto flutuante e o terceiro argumento de ponto flutuante. Esse daqui é o momento em que eu vou, então, para o arquivo obsessão.py. Eu talvez não tenha deixado muito claro. Isso daqui só vai funcionar from obsessão, porque o nome do arquivo é obsessão.py, tá? Se eu usar qualquer nome de arquivo diferente aqui, Python vai se perder. Então, esse é um requisito. Se eu conseguir criar uma função em um outro arquivo, necessariamente ele vai ter que acessar aqui no script, né, pelo nome do arquivo. E aí lá dentro, eu tenho aqui, né, a solve obsessão. E olha só, primeiro argumento que eu vou chamar de func, depois um ponto flutuante e a tolerância da metodologia. Eu vou passar de uma maneira um pouquinho rápida, mas olha só. Não sei se vocês chegaram a notar, mas eu estou fazendo aqui, olha. Eu vou usar a nomenclatura que eu coloquei. Esse daqui vai ser o F. Quando eu estava escrevendo aqui no meu tablet, esse cara vai ser o B. E isso daqui eu não cheguei a falar para vocês, mas é o erro do método, que na verdade é melhor chamar de tolerância do método.
E qual era a primeira condição que ele tinha que avaliar? Pô, o método só funciona se a função avaliada no ponto A vezes a função no ponto B for sinal negativo. Aqui eu estou fazendo o seguinte: se der positivo, eu estou usando, mas aqui é uma coisinha um pouquinho mais avançada, tá? Eu estou criando uma mensagem de erro em Python e falando para ele, meu irmão, interrompe a execução do meu programa. Essa linhazinha aqui é um conceito que a gente chama de exception, bom, que não está apresentado para vocês, mas que eu estou usando aqui. E qual é a função desse treco aqui? Raise, exception, essa daqui é o comando completo. Ele ele interrompe a execução de qualquer script. Isso daqui meu irmão deu erro. É isso, tá bom? Então, se as funções, o produto das funções no ponto A e no ponto B, que aqui eu estou chamando de XL, XR, for maior do que zero, pô, nem adianta continuar, cara, para por aí. E aí eu interrompo, né? E aviso para o usuário, isso daqui é um print que vai para o usuário. Sinais iguais, abscessão não é possível. Se for possível, ou seja, se der menor do que zero, a exceção ela não vai ser executada e, portanto, a função, ela vai continuar sendo executada. E aí eu vou aqui avaliar, olha só, o meio, a metade, o ponto médio de A mais B. Que no que eu tinha escrito eu chamei isso daqui de C, né? O XM eu chamei de C. E aí eu vou pegar agora e vou avaliar. Olha, a gente tinha feito a avaliação se a função de XL vezes a função do ponto médio, ela for maior do que zero, significa o quê? Pô, peraí, se é maior do que zero, significa que esses dois carinhas daqui têm o mesmo sinal. Vamos lá, vamos parar para pensar. Se essa função for positiva e essa função for positiva, dá maior do que zero. Se essa função for negativa e essa função for negativa, dá maior do que zero também. E com isso, eu não vou apresentar para vocês a lógica da metodologia, eu vou deixar isso daí como um bom exercício para vocês, mas eu faço a minha escolha no processo de repetição. E aí eu vou colocar ou A ou B, assumindo o valor do ponto C, ou seja, o valor do ponto médio. E faço a repetição. No momento em que aqui eu tenho ainda isso aqui, ele vai pegar, vai avaliar, né, na verdade vai assumir um novo valor ou para XL ou para XR, vai voltar aqui em cima e vai fazer o cálculo de novo. E vai repetir isso até que a função no ponto médio, ela seja um valor bem pequenininho. E aí, com isso, eu vou dar um break no que a gente já viu na repetição e vou sair da função. Vou dar um return. E com isso, aqui eu só tenho no retorno o valor da solução que eu queria. Nível de dificuldade. Não é jardim de infância. Não é jardim de infância. Aqui a gente já está fazendo um negócio mais de respeito. E por isso, eu realmente preciso que vocês parem e olhem o que está apresentado aqui com mais cuidado. Não adianta chegar e, pô, mas não entendi. É um ponto que eu preciso do exercício de vocês
de olhar com mais carinho. Dúvidas? Em relação à metodologia de programação, não ao método numérico. Mistérios, dúvidas? Nível de dificuldade. Contagem do I? Está aqui. E indo de 0 até o número máximo de iterações. Ou seja, ele vai de 0 a 99. Está aqui dentro do for. Beleza. Agora pergunto. Suando frio, se perguntando, eu vou puxar métodos agora? É isso mesmo? Professor, Diga. eu fiquei com uma dúvida. O senhor falou ali, o max IT, ele é igual a 100, então o I vai de 0 a 99, certo? Isso. Aí lá no final, o critério para divergência que o senhor botou é se o I for igual a max IT, mas ele vai chegar a ser igual a max IT? Vamos lá. Vamos lá. O que ele faz, né? Bem, primeiro, eu já vi que surgiu essa dúvida, né? Pô, por que existe um max IT? Né? E outra pessoa botou também, né? Pô, e se eu usasse o while? É possível? É possível usar o while. Eu não gosto. Eu gosto de ter um número fixo de iterações. Por quê? Porque todo método numérico é propenso a falhas. E imagina se no meio do caminho existe uma falha porque você botou uma função louca, a função, pô, ela pode ser qualquer coisa. E ele entrou num formato de convergência. Isso pode acontecer, eu terei que mostrar com mais detalhes em métodos, né? Estou até com saudade de dar métodos, mas aonde você tem um padrão de recirculação na convergência e a função não consegue mais sair dali. Isso daí significa o quê? Que se você não colocar o número máximo de iterações, você entrou num loop, num laço, numa repetição que é infinita. Porque o método sozinho não vai conseguir sair. Então, o que eu faço? Eu digo, não, eu quero um determinado número máximo de iterações. E se ele atingir esse número máximo, e de verdade, para o método da abscissão, 100 iterações, já está de bom tamanho. Se o cara chegar a um valor assim, de 100 interações, é porque é uma função bem difícil. Tá? Lógico, tudo depende de estimativas iniciais e tal, mas isso daqui, então, para mim, é uma segurança a nível de métodos numéricos. Quando eu uso while, eu poderia fazer o while baseado no número máximo de iterações. Aí eu concordo que seria uma programação mais saudável, digamos assim. Então, por que eu fiz esse rise exception aqui embaixo? Poxa, se assumir o valor de maxit, pô, peraí. Mas o que foi que a gente avaliou? Vamos olhar aqui esse moço aqui. Tá? O que isso daqui vai significar? Esse cara vai fazer o seguinte, I igual a 0, e ele vai verificar se ele chegou ao valor máximo. I é menor do que o maxit? Sim, é menor. Então, ele vai executar a repetição e ele vai executar da 16 até a linha 28 e depois ele volta. E agora ele vai somar mais um. Então, ele vai somar mais um e vai verificar que, na verdade, ele não vai somar mais um, ele vai avaliar o próximo elemento da lista. E aí, o próximo elemento da lista é o I igual a 1, repete, I igual a 2, repete, 3, 4, e vai repetindo, I igual a 99,
executa, chegou lá em cima, e ele vai verificar agora que ele chegou, o i chegou ao valor de maxit. I é menor do que maxit? Não, porque ele deveria ser menor ou igual. Ou seja, o maxit, o i igual a maxit, caso exista divergência da metodologia e ele execute todas as iterações, ele vai ser executado. E é por isso que aqui embaixo eu preciso avaliar o último valor das iterações. Respondido, Pedro? Sim, eu tinha entendido como se o if estivesse dentro do for, por isso que eu achei que não fosse chegar nessa condição. Aqui em cima? Ah, não, esse cara daqui, É, né? Tá, saquei. agora Não, que eu reparei, né? pois é. Isso que eu não gosto de Python. Tem uma forma de você olhar isso melhor? Deixa eu... A não ser que quebre o meu. Tem uma coisinha aqui que é legal. Peraí, acho que é lá mesmo. Escutados. Não. Aparência. Aqui, olha. Esse carinha daqui, Show Indent Guides, é uma coisa que pode ajudar vocês. E que só vai funcionar aqui para mim, acho que se eu fechar a porcaria do treco aqui e abrir tudo de novo, tá? Eu não vou fazer isso. Mas o que ele faz? Ele coloca uma linhazinha vertical aqui, aí você de longe consegue ver o que está dentro e o que está fora. Eu vou deixar aquela opção. Exatamente por isso, hein, Giovana? Eu já respondi. Não, vamos lá. Como é que o i pode chegar a 100 se o range ele vai só até 99? É isso. No momento que você chega até i igual a 100, ele vai te perguntar, i, ele é menor do que o maxit? Ele vai tentar sempre somar. E aí, na hora que ele chega e avalia, que ele percebe, pô, não era para eu ter ido. Por quê? Porque ele precisa sempre avaliar o próximo. Ele avalia pelos elementos. Note que a sua pergunta ela é bem válida na filosofia de Python, tá bom? Quando eu estava explicando aqui agora, eu estava pensando muito em C. Trabalhando com um range e a criação de um array, talvez tenha até uma outra filosofia aí por trás. E eu acho que eu vou até anotar um pouco aqui para talvez explicar um pouquinho melhor também para eu aprender. E olha que eu expliquei para ela e eu criei uma dúvida em mim, né? Mas tudo bem. Beleza. Tá, aqui foi. Mais alguma coisa que vocês queiram? Tá tranquilo? Show? Tá, olha só. Segunda-feira que vem vai ser o último Computex formalizado, da maneira como a gente está vendo, aonde eu vou explorar exercícios com vocês. Por quê? Porque todo o conteúdo de programação acabou. Era isso que eu queria mostrar mesmo para vocês. Vocês podem se considerar a nível de conhecimento, não de prática, assim, informados no básico de programação. Todas as linguagens vão usar o que vocês viram aqui. E esse era o meu propósito inicial, tá? Fundamental. Mas eu ainda gostaria de lançar algumas possibilidades para vocês. E elas assim, vão ser um nível um pouquinho acima, não fiquem assustados. Mas eu acho que vai ser interessante para vocês poderem trabalhar um pouquinho melhor,
em outras possibilidades. Então, acho que é isso. Eu vou parar de gravar aqui, tá bom? Então, interromper a gravação.